Bom dia, mulheres do alto, bom dia! Estamos juntas para mais um devocional ao vivo, graças a Deus por isso. Oi, Ju, bom dia, querida, tudo bem? Mone, bom dia, Luana. E aí, meninas, como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Oi, Penha! Tudo bem? Ontem nosso devocional foi com a Penha, gente. Vocês ouviram? É uma bênção, né? A Penha é nossa intercessora aí do núcleo. Ela tem uma sensibilidade muito grande das coisas de Deus. Oi, Sassá, tudo bem? Como que vocês estão? Minha voz tá meio assim, parece que meio rouca, né? Porque eu tive sofri uma mudança de temperatura, né? Porque aproveitei já minha primeira semaninha de férias e fui para Curitiba. Foi maravilhoso, olha aí, Penha, viu só? Eu não acredito que já vai começar a pausar. Eu fui para Curitiba, fui ficar com a minha mãe um pouco, com meu pai, com as minhas irmãs, né? Levei a minha pequenininha e a Raíssa ao dentista, que é a doutora que nos atende de lá, eu gosto muito dela. Então, eu ainda prefiro levar lá enquanto elas ainda são pequenininhas, né? E daí eu voltei ontem. Gente, peguei um trânsito na volta que, meu Deus do céu. Um trânsito absurdo. Mas graças a Deus, tô em casa de novo. Eu sempre falo que é muito bom sair. Eu acho uma delícia viajar. Mas melhor ainda é voltar, né, gente? Voltar pra casinha da gente é muito bom, né? Ai, é muito bom voltar pra casinha da gente. Ontem cheguei em casa, graças a Deus. Tudo bem. Conseguimos descansar já na primeira semana, matar saudades da minha mãe, viu? Dos familiares. Foi muito bom ver os sobrinhos, estar com todo mundo, foi uma bênção, né? E ontem foi muito engraçada a nossa volta, porque a gente ligou o GPS. Eu saí de lá de manhã, não muito cedo, assim, né? Que acordei, tomei café, arrumei as meninas, e a gente saiu de lá, já era quase 11 horas. E daí a gente tava vindo, e quando a gente colocou ali já no caminho do GPS pra voltar, bom dia para as meninas que estão chegando aí, todas que foram chegando, que eu não dei bom dia, tá? Bom dia, meninas. E daí quando a gente colocou no GPS, ainda dizia, né? É um bom horário para voltar, porque a estrada ainda não está interditada. Eu falei, graças a Deus. Então, vamos embora, vamos com Deus, né? Porque eu sei que quando vai chegando ali, na cidade de Penha, passando Joinville, já começa um trânsito. Daí, meninas, foi tão engraçado que, tudo bem, gente, voltando, a estrada tava tranquila, tava normal. Mas daí, quando eu via, eu ia observando assim, tava assim, 2h30 de viagem. Aí quando eu ia andando, quanto mais eu andava, mais me aproximava da quilometragem, aumentava o tempo, né? Meu Deus do céu, imagina como que tá o trânsito lá embaixo. E daí quando eu vi já tava 3h30, já tava aumentando, daqui a pouco o GPS, daí dali a pouco o trânsito deu uma boa parada, assim, mas ainda tava na serra. Ele deu uma boa parada. Bom dia para as meninas que estão chegando. Sejam muito bem-vindas, meus amores. Aí ainda na serra foi só eu e as meninas. O Rafa ficou porque ele ainda tava trabalhando, né? De férias foi só eu e as meninas. Aí quando parou ali na serra, assim, eu peguei, deu uma parada total. Aí começou a andar um pouquinho, dei uma olhada ali no GPS, já ia voltar normal, teve um acidente. Aí voltamos. Aí quando nós passamos Joinville, gente, parou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, ia só aumentando ainda o tempo que faltava. Tipo assim, eu tava 37 quilômetros aqui de casa, tipo, pertinho. Mais de 2 horas, 2h30 para chegar. Meu Deus do céu, não acredito, né?
a Rayana já começou a ficar incomodada e tal. Aí o GPS deu uma opção de mudar, né? Aí se você entrar numa entrada que tivesse a 600 metros, ia diminuir 40 minutos da viagem. Eu falei, quer saber? Eu vou. Gente do céu, estrada de terra, só plantação, 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 plantação. E a terra tinha chovido, então tava aquela terra molhada assim, e eu morrendo de medo do carro derrapar. Eu falei, meu Deus do céu, se esse carro derrapa, como que vai ser? Daí tinha horas que o GPS ficava sem sinal, voltava. Falei, Senhor, nos guarda aqui, o que segue? Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu andando ali, mas daí as meninas estavam sempre calmas. A Rayana, que estava começando a ficar um pouquinho assim, já ficou calma, distraindo com as plantações. Era vaca de um lado, era plantação do outro, né? E daí eu falei, Senhor, o que seria, né? Dessa minha viagem sem esse GPS? Eu acho que eu não ia fazer mais nada, eu ia ficar parada aqui, esperar dar um sinal ou esperar alguém passar, não sei. E eu falei, o que seria da minha vida? Fiquei pensando ali, né? Sem a direção do Senhor na minha vida. Eu fiquei pensando, fazendo analogia, né? Falei, eu acho que seria mais ou menos como ali aquela estrada onde eu não tinha noção nenhuma de onde eu tava. Nenhuma, porque ali na BR a gente ainda sabe, né? A gente já foi e voltou várias vezes. Então você sabe o caminho. Mas quando a gente entrou para aquela estrada de terra, eu fiquei totalmente sem noção. Não tinha, se alguém me mandasse ir para qualquer lugar, vamos supor que eu não tivesse GPS. Se alguém me mandasse ir para qualquer lugar, eu iria para qualquer direção que me mandassem. Eu não sabia. Então, se me mandassem para o caminho errado, eu iria na confiança, porque eu não sabia, né? Eu fiquei ali pensando, né, e pensando que na nossa vida é assim, né, meninas? É por isso que muitas vezes nós nos deixamos ser enganadas por não conhecer o caminho verdadeiramente, né? Ai, Lari, mas eu sei que o caminho é Jesus, Ele é o único caminho. Eu já recebi Ele como Senhor da minha vida, maravilhoso, glória a Deus, você deu um grande passo. Mas não é suficiente, porque durante a nossa caminhada aqui, vão ter estradas que vão ter processos, vão ter situações que a gente não vai saber nada. E se a gente não conhecer o nosso Deus, se a gente não tiver um relacionamento com Ele, qualquer pessoa vai poder indicar qualquer caminho e a gente vai. Qualquer pessoa vai poder indicar qualquer caminho e a gente vai, porque a gente não vai saber. Era mesmo a minha situação ali. Eu fiquei imaginando, tava aquela garoinha fina, entendeu? Ainda tava dia, tava claro, né? Porque eu não gosto de viajar de noite. Mas, por exemplo, eu me imaginei, eu falei assim, vamos supor que acaba o GPS, que tivesse acabado a bateria do meu celular, né? O que eu ia fazer? Eu ia continuar andando ali no caminho, ou provavelmente eu ia demorar para eu perguntar para alguém, porque sabe aquelas estradas que não tem muita gente? Então, eu ia ver se ia ter algum comércio, alguma coisa, ou eu ia perguntar para alguém. E a direção que a pessoa me apontasse, eu ia, sem saber se estava certo ou não. Ia ter que ir na confiança. Que loucura, né? E não tinha como eu não pensar na nossa vida, sabe? Na minha vida, eu falar, meu Deus do céu, né? É a mesma coisa, porque se, gente, nós não conhecermos o nosso Deus verdadeiramente, a chance que a gente tem de ser enganada é muito grande. É muito grande, porque ali, pelo menos, por exemplo, no caminho, no atalho que eu peguei, se eu fosse me embrenhando para um lugar assim, eu ia talvez identificar, poxa, tem alguma coisa errada, não tá tendo exatamente, não tá tendo muita sinalização, tá indo para um caminho assim muito deserto, né, sem movimentação. Mas o que acontece no nosso dia a dia, nas nossas situações do dia a dia, é que assim, meninas, nós temos que estar muito mais ligadas e antenadas, muito mais afinadas com o Senhor, muito mais alinhadas com Ele, muito mais íntimas dEle. Por quê? Porque os caminhos que nos levam para o engano, eles têm aparência de certo.
entendeu? Eles têm a aparência de certo, mas não tá certo. E se a gente não tiver ligada, pra gente ser enganada, é muito sério. A gente acha que tá certo e não tá. Por quê? Porque tem aparência de certo, mas não é. Entendeu? É uma coisa assim, gente, porque tá cada vez mais. As pessoas enganam cada vez mais. As pessoas, tudo por causa de poder e de dinheiro. Essa semana no devocional teve uma passagem que falava que Jesus pode apagar o nosso nome do livro da vida. Exatamente. Não é só, é bem isso, Mari. Não é só sobre aceitar Jesus. Se fosse isso, a Bíblia não diria que a porta é estreita, né? Que o caminho é difícil, que vai exigir esforço da gente. Porque, vamos lá, aceitar o nome de Jesus não é difícil, não é verdade? Às vezes a gente vai num lugar, tá tendo um apelo, tá tendo não sei o quê, a gente entra naquela emoção e vamos lá, e a gente aceita, tá tudo bem. E o depois, o que vai acontecer depois? A minha preocupação é sempre com o depois, em todos os movimentos, até mesmo no nosso movimento, por exemplo, quando a gente tem o presencial, porque o presencial sempre vão algumas mulheres novas, e no presencial a presença de Deus é muito mais real, isso é fato. A presença de Deus é muito mais real, é muito mais palpável. Só que o problema é o depois. O problema não, a preocupação é o depois. E glórias a Deus que nós temos os devocionais diários, porque é o nosso alimento diário, que vem sempre para nos direcionar, para nos alinhar, para nos exortar, buscando que a gente entenda e conheça cada vez mais o nosso Deus, para que a gente não seja enganada, sabe? E depois, quando a gente foi chegando, que daí eu já vi uma placa para Itajaí, eu já fiquei, ai meu Deus, dá um alívio, né? Aí a Rania tava na frente comigo, e daí tinha horas que o GPS, porque era assim, gente, no GPS era assim, a estradinha e só plantação, né? Aí tinha horas que as plantações dos lados ficavam muito embaçadas, porque não tinha sinal, e ficava só o caminho. Aí a Rania ficou assim, meu Deus, mamãe, o que vai ser se tipo, sair o sinal? Eu falei, filha, ele já calculou o sinal quando a gente tinha, já calculou o caminho quando a gente tinha sinal, então já tá tudo bem. Mas assim, já dá aquela aceleração, né? E daí quando a gente viu a placa assim pra Itajaí, a gente já ficou mais calma, mas meninas, mesmo, daí ele fez um caminho que ele não entrou em Itajaí pelo caminho que eu sempre entro, né? Que daí da BR até aqui minha casa é bem rapidinho, é tipo uma reta, você segue essa reta e chega aqui. Só que ele foi por dentro da cidade, entrou antes e foi por dentro. Então assim, foi muitas quebradinhas, e mesmo dentro de Itajaí eu tava perdida. Mas tava mais calma porque eu tava na civilização, né? Mas assim, toda hora eu ficava pensando e falando, meu Deus do céu, como é importante a gente conhecer o Espírito Santo. Ele nos guia, a palavra de Deus fala que ele nos guia, que ele nos orienta, que ele nos diz, que nós vamos ouvir uma voz dizendo para nós, é esse caminho, não é esse caminho. Esse é o real GPS. Esse GPS não falha. E a bateria que aciona esse GPS com o Espírito Santo de Deus são nossas orações, são os nossos momentos de intimidade, de palavra, de relacionamento com Ele, sabe? Depende de nós exclusivamente. Então, bom dia para as meninas que estão chegando. Então, nós precisamos, meninas, estar mesmo, é uma questão assim fundamental para a nossa vida. Cada dia, e eu vou te dizer que só vai piorar, cada dia a gente estar mais antenada, mais ligada, mais junta com o Senhor, com Jesus, que é a fonte de vida. Ah, Lari, mas eu já estou na igreja, isso é maravilhoso. A gente tem que estar em comunhão com os irmãos, mas não adianta só estar na igreja se você e eu não tivermos intimidade com Deus. Porque até mesmo algumas igrejas podem ter aparência de boa, sabe? Aí lá eu conversei com a minha sobrinha, ela tava conversando, e eu falei, como é que tá? Qual igreja que você está frequentando? Porque eu sei que a família dela precisa estar alinhada, precisa estar ali. Ai, tia, faz um mês que eu não vou à igreja, porque
aconteceu isso, na outra foi muito chato. Ela, numa célula, ela estava já numa igreja, ela participando de uma célula. E na célula ela abriu um pouco de alguns problemas que ela estava passando. Sou de Porto Belo, de Curitiba. E não é assim, Anne. Eu até peguei leve, né? A estrada não é doida. Menina do céu, não tem ninguém, é só nós e Deus, né? E daí essa minha sobrinha falou, ai tia, faz um mês que a gente não vai. E eu falei, por quê? Ela falou que ela estava frequentando uma célula e que daí ali ela, né, frequentando, começou, a gente vai pegando intimidade com os irmãos e ela compartilhou algumas coisas ali, né, sabe do momento de compartilhar? Então ela compartilhou e ela ficou muito chateada porque depois outras pessoas da igreja, não era uma igreja muito grande, outras pessoas da igreja que não estavam na célula, estavam sabendo do problema, da situação, que eu não sei o que é e eu não perguntei, porque eu parto do princípio que se a pessoa quiser me contar, ela vem e conta, né? Eu estou aqui para ouvir. Ela vem e conta. Eu não sou invasiva, né? Então, ela falou, ai tia, e depois tinham outras pessoas dentro da igreja que já estavam sabendo do que a gente tinha compartilhado na célula. E o esposo dela ficou muito chateado, e ela também. Eles decidiram não ir mais para a igreja. O que eu vou falar? Né? Eu falei, olha, muito chato isso que aconteceu. Muito desagradável, porque não é para as pessoas saírem abrindo, né? O que a gente compartilha num grupo fechado. A gente não sai abrindo. Por exemplo, eu tenho mulheres aqui que já compartilharam muitas coisas para mim. Compartilharam coisas bem particulares, outras coisas mais pesadas, outras mais leves. Assim como com vocês também, com as mulheres do núcleo. E eu vou te dizer que nem as mulheres do núcleo não contam para mim. E eu não conto, a não ser que a pessoa peça ajuda. Né, Lari, veja lá, peça ajuda nesse sentido, né? Aí tudo bem. Mas não existe, porque assim, gente, né? É o mínimo. E eu falei pra ela, realmente muito chato. E agora o esposo, ela até voltaria. Mas o esposo não quer voltar, perdeu a confiança. Sabe assim, ele falou assim, tudo que for falado lá eu não vou acreditar. Por quê? Por mais que eu fale que é o Senhor, que é inspiração, só que eles estão caminhando, tão novos na fé. Não adianta. Então, eu falei para ela, tudo bem, eu entendo. Foi muito chato, não é um padrão correto. Não é para ser exposto. Mas não fiquem sem igreja. Visitem outras igrejas. Isso, Sassá, obrigada. Exatamente. O correto, mesmo quando a pessoa autoriza, a gente pergunta para o Espírito Santo. Né? Espírito Santo, posso falar? Devo falar, né? E ali, eu não vou ficar enganando ela, porque o marido já ficou indisposto. Qualquer coisa que for falado ali, ele já vai ficar com o pé atrás. Falei, querida, então é o seguinte, uma coisa é certa, não fiquem sem igreja. A igreja é assim mesmo, algumas igrejas, elas acontecem essas coisas que não é do padrão celestial, mas tem igrejas que são, daí contei da minha andança aqui em Itajaí, né? Falei, a tia começou numa igreja, aí foi para outra, daí voltou, aí foi, e agora nós nos encontramos numa igreja, né? O importante é não desistir. E nessa igreja que nós estamos hoje, eu estava falando para ela, a gente está bem satisfeito, a gente está bem feliz. Chega sábado, no final do dia, a gente já está pensando, puxa, que gostoso, amanhã tem culto, né? E ela falou assim, não, tia, eu não estava assim. Pra gente estava muito ruim, tanto é que a gente parou, a gente continuou assistindo online. Eu falei assim, ainda bem que você pelo menos continua online, mas é preciso estar em uma igreja. Então, impulsionei ela, falei de algumas que eu conheço, para que ela busque outras igrejas. E se você passou ou passa por alguma situação assim, não fique sem igreja, tá? E por mais que a gente saiba que a igreja é de homens, não é do Senhor, igual quando eu estava na minha andança aqui em Itajaí, em busca, né, daquela igreja que
que eu perguntava para o Espírito Santo, é essa, né? E que fechasse com a nossa família. Algumas pessoas falaram para nós, vocês não estão olhando para Jesus, vocês estão olhando para os homens, porque todas as igrejas têm problemas, porque são feitas por homens. Então vocês não estão olhando para Jesus e vocês não vão encontrar uma igreja, porque todas são feitas por homens. Mas dentro de mim, do meu coração, do coração do Rafa, a gente tinha certeza que quando fosse a igreja que o Senhor quisesse que a gente entrasse e ficasse, Ele ia trazer para nós essa confirmação, né? E Ele trouxe. Porque irmãs que me tratavam com tanto carinho, parecia que eu era um extraterrestre, né? É muito chato, não é verdade? É muito chato, é muito desagradável, antiético, até mesmo fora do meio cristão. Então, mesmo que pessoas falem para você assim, você não está olhando para Jesus, não liga não. Se você tiver mesmo, se o seu coração, da tua família, tiver mesmo querendo buscar uma igreja, às vezes pode até demorar, mas o Senhor vai direcionar para você, tá bom? O Senhor vai te direcionar, vai acontecer alguma coisa, alguma conexão, que alguém vai falar de alguma igreja, não sei. E daí você vai ter a certeza, sabe? Não liga não. Não liga porque eu não liguei. As pessoas falavam, algumas pessoas até muito próximas. Aqui em casa aconteceu com a minha família, fomos em 3 encontros, sentimentos que não fomos bem recebidos, estamos em nova cidade, mas ainda não iremos encontrar, mas o devocional, glória a Deus. Então, Jô, eu tenho várias mulheres que falam, Lari, obrigada, porque hoje a minha igreja é o Mulheres do Alto. E sim, nós temos entendimento, depois até de profetas, né, que eu confio, falarem para mim que aqui é uma igreja online, o Senhor levantou uma igreja online. Eu tenho esse entendimento e eu fico muito feliz porque muitas mulheres estão sendo alimentadas verdadeiramente pelos nossos devocionais. Mas é importante também estar em comunhão, né, em união. E vocês vão achar em nome de Jesus, né? E até lá, glórias a Deus, porque estamos aqui, certo? Mas, então, como eu estava dizendo, algumas pessoas até bem próximas de nós e que conhecem o nosso relacionamento com o Senhor falaram para nós isso, né? Ou falaram para outro que o outro vem contar pra gente. Isso mesmo, nós vamos ter nosso encontro presencial, nós estamos ajustando agora nessa semana que eu tô de férias, quero conversar com as meninas do núcleo, nós vamos afinar, buscar um lugar, orar, pedir a Deus e vamos já estar divulgando para vocês se organizarem, tá? Então, meninas, o que acontece é isso. E até mesmo pessoas próximas de nós, que conhecem bem a nossa fé, falaram isso para nós. Talvez nem foi na má vontade, na má intenção. Mas nós sabemos o que era, né? Então, tem momentos que você precisa confiar naquilo que você crê. E quando a gente só consegue confiar quando nós temos um relacionamento, uma intimidade, quando a gente está próximo do Espírito Santo, quando a gente, sabe, está ali em total comunhão com o Senhor. Então, não abra mão da sua comunhão com o Senhor, da sua comunhão com o Espírito Santo. A gente estava lá na minha mãe e nós levamos a Bíblia, obviamente, o devocional. E todo final do dia a gente subia e nós fazíamos a nossa leitura diária da Bíblia, que nós estamos fazendo, eu e as meninas, a leitura anual da Bíblia. E daí a minha mãe subiu um dia, aí subiu no outro dia e falou, o que é isso que vocês vêm aqui? Eu fico ouvindo vocês falarem, eu sei que é a Bíblia, mas o que é? Falei assim, não, mamãe, a gente está fazendo a leitura anual da Bíblia, até o final do ano nós queremos ter terminado de ler a Bíblia. Então a gente tem esse compromisso, esse hábito e a gente precisa. Então é isso, a gente vem, tem o nosso tempo de leitura. E eu vi que ela ficava observando, assim, sabe? Porque já faz parte da nossa rotina. E todos aqueles momentos que a gente está juntas, está lendo, nós estamos sendo alimentadas, nós estamos recebendo revelação, sabe? O nosso espírito está sendo nutrido. Então não abra mão, porque o GPS do Espírito Santo de Deus não engana. E Ele vai te direcionar. Aqui é o lugar, aqui não é lugar, é por esse caminho, para que nós não sejamos enganadas por aquilo que tem aparência de bom. Guarda isso que eu estou falando, por favor. O Espírito Santo já está trazendo um alerta muito, muito sério para nós. Muito, muito sério para nós.
Eu sinto no meu espírito mesmo que as coisas vão piorar. Eu digo as coisas no meio da igreja. A gente já sabe do mundo, isso tá muito claro para nós, né? Lari, muitas vezes me senti isso, que somos uma igreja que você vem muito obrigada. Glória a Deus, Lari, muito obrigada, viu? A gente leva muito a sério isso aqui. Eu e as mulheres do núcleo, a minha família leva muito a sério. A gente ora pelo Mulheres do Alto, o Rafa, as meninas. Nós oramos, nós não brincamos, nós não estamos aqui brincando verdadeiramente, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas, meninas, a gente sabe que a situação do mundo só vai piorar. Ai, meu Deus, é tarefaço, não sei o quê. Essa polarização que tem de política, nisso aí eu não me meto. Eu não quero saber, eu não vou gastar o meu tempo com isso. Vou gastar o meu tempo com o que importa. Então, o mundo a gente já sabe que vai piorar. Mas o Espírito, ele está trazendo para mim agora. E eu digo porque eu estava aqui sentada no sofá agora há pouco. Eu estava muito calma, eu estava assistindo o noticiário, gosto muito de ver o jornal, acho importante. Então eu estava ali prestando atenção, mas aqui desde a hora que nós começamos a conversar, o meu espírito ele começou a ficar muito assim, muito num alerta, num estado de alerta, no sentido de que as coisas no meio cristão, as coisas no que diz respeito à igreja de Cristo vão piorar e vão piorar. Vão piorar. E muitas coisas que têm aparência de bom são engano. São engano. Muitas pessoas que têm aparência de bom não vão estar na eternidade com o Senhor. Viu? Muito engano vem por aí. Então, por favor, isso é uma coisa que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Estar conectada e alinhada com o Pai. Não abra mão disso. Não abra mão disso. É para você, para o seu benefício. Você sabe que na minha ida lá, eu estava conversando com uma outra parente minha. E ela começou, porque não adianta, né, gente? As conversas, assim, que são comigo, sempre acabam em Jesus ou em relacionado ao assunto de igreja. Não adianta. É o que está dentro, né? É o que eu vivo, é o que eu amo, é o que eu respiro. E daí a pessoa falou assim pra mim, fazem 2 meses que eu estou numa igreja, estou prestando muita atenção, parabéns. Como a palavra é pregada, não estou focando no comportamento das pessoas. Você falou uma chave muito boa. Eu gosto muito quando vocês compartilham, gente, que vocês me ajudam. Quando você está na igreja, eu já vou falar da minha parente que conversou comigo. Quando a gente está numa igreja, meninas, a gente precisa ser racional, tá? Pode ser que tenham picos que a gente esteja bem emocional e tá tudo bem. Se entrega na presença do Espírito Santo. Mas você tem que estar racional. Até mesmo no louvor. Presta atenção nas letras das músicas que vocês estão cantando. Presta muito. O pastor começou a pregar. Não fica lá viajando. Ai, já tô na presença, já tô aqui cumprindo, né? Tô cumprindo minha missão de estar no culto. Não, para. Nós não estamos nessa, nós já passamos dessa fase. Então você está no culto, você está prestando atenção. Bom dia, Sidoca. Ainda estamos conversando, nem fiz a leitura devocional. Bom dia, Rose, Lu, bom dia, meninas. Então você está sentada ali no banco da igreja, ouvindo o seu pastor pregar, você não está viajando. Você não está ali só porque ele é um pastor, concordando com tudo. Não. Definitivamente não. Você está ligada, você está antenada, você está Espírito Santo, me traga o entendimento, o discernimento do que está sendo falado aqui. Você precisa saber se está sendo falado heresia, se não está, se está de acordo com aquilo que você vem aprendendo das coisas de Deus ou não. Eu gosto de ir anotando o que está sendo dito na palavra, me ajuda a concentrar. Eu também. Eu já anotei no bloco de notas do meu celular, tem. Aí as meninas... Ai, obrigada, meu amor. Mas as meninas, elas me deram de Dia das Mães um caderno
que é para anotações assim de culto, sabe? Muito legal, não tinha visto ainda. Então eu já fico ali com ele na minha bolsa, fica ele a minha Bíblia e eu também anoto. É muito importante você estar ligada e antenada, porque se não estiver falando coisas que estão alinhadas à palavra de Deus, eu, por exemplo, eu não sou daquela. Tem gente que é, e o Senhor levantou pessoas para isso. Tem gente que vai e fala, né? E questiona, puxa, mas eu não entendi isso aqui não tá alinhado, não sei. Eu não gosto, só se o Espírito Santo me mandar, eu vou e faço. Mas daí eu fico antenada, mas eu dou mais uma chance. E se eu vejo que isso está sendo reincidente, daí pra mim não dá. Eu mudo de igreja, porque o nosso reino não é de igreja, ele é de placa, né? Ele é de placa, ele é reino, ele não é de placa. Ele é reino, ele não tem lá tal e tal igreja que vão entrar no reino dos céus. Não tem isso. E eu, graças a Deus, eu me sinto muito livre, porque o Senhor já conquistou essa liberdade para mim. E eu, se não está de acordo com o que está na palavra, eu saio, né? Então, e essa ponderação que a Mari fez é muito importante. Não esteja na sua igreja viajando. Mesmo que você ouça um culto ou outro online, esteja ligada no que está sendo falado, na explicação que o pastor está trazendo sobre o versículo, tá bom? Vi um post que dizia assim: você continua indo ao McDonald's, mesmo que ele tenha errado o seu lanche por 5 vezes. Mas na igreja você desiste no primeiro erro que encontra. Olha lá. Exatamente, igual eu falei pra vocês. Eu vou de novo, não é no primeiro. Eu vou de novo, eu dou mais uma chance, né? A gente tenta, mas se você vê que aquilo é uma prática da igreja, aí você não vai, entendeu? Então, nós precisamos estar ligadas e antenadas pra gente não ser enganada, viu? Porque tem muitas coisas que são aparência de bom, mas não é bom. Tem aparência de ovelha, mas não é ovelha, tá? Então, daí essa minha parente, a gente tava conversando e tal, e daí ela falou assim: tia, é outra, tá? Você acredita na eternidade? Eu falei: lógico. Eu vivo aqui olhando pra eternidade, é lógico que eu acredito na eternidade. Comecei a falar, né? Versículos que apontam pra eternidade. E ela tem conhecimento, não profundo, mas tem um conhecimento das coisas de Deus. Mas está andando com pessoas, está assim, dispersa nas coisas de Deus, que já entrou aquilo que era certeza para ela, que é a eternidade. Já entrou uma dúvida. Será que existe eternidade mesmo? Mas parece loucura. Será mesmo que existe? Já entrou uma dúvida naquilo que ela tinha certeza. Olha isso, gente. Olha isso. Vocês estão entendendo? No espírito de engano que tá pairando, sabe? Para nos enganar nas coisas de Deus. Porque o engano, assim, muito escancarado, qualquer um vê. Mas é um engano nas coisas de Deus, sabe? E ali eu conversei com ela, né? Eu fui ali na conversa, conversando e falando e lançando a semente novamente da verdade. Da verdade. Sempre é a palavra, né? Porque dali a vertente para ela já vai para tipo: ai, mas será? Então daí o espiritismo fala com os mortos. A gente já vai para uma viagem e a pessoa vai entrando nessa e nem tá percebendo que tá entrando nessa. Olha como é um engano, né? Então eu ficava pensando, e o tempo todo o Espírito Santo falando isso, que cada vez mais ela foi, amém. Eu só ficava assim: Senhor, me ajuda a lançar de uma forma que não seja, que não caia como uma rejeição, mas que venha dar fruto, sabe? Porque
É muito triste você ver como as pessoas estão sendo enganadas e não estão se ligando que estão sendo enganadas, gente. E eu e você não estamos livres disso não, viu? Nós não estamos assim, estamos... Não, senhora, eu e você também estamos aqui, ó. A gente pode ser enganada a qualquer momento, viu? Se a gente não estiver vigiando, antenada, ligada, sabe? Eu sempre falo, Espírito Santo de Deus, não me deixe ser enganada, por favor. Às vezes as pessoas podem até me enganar, mas as coisas do Senhor, não me deixe ser enganada. Então, eu pude observar algumas coisas assim, e que fique o alerta para nós disso, tá? Não abra mão do seu relacionamento com o Senhor. Achei tão engraçado. Que daí a gente estava conversando com as meninas e com a minha irmã, minha outra irmã. E a gente estava falando e daí surgiu o assunto de estressar no trabalho, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, eu decidi que para esse ano, assim, eu decidi que eu não quero ficar me estressando, não. Então, eu acho que eu tô até conseguindo, assim, lógico que a gente dá umas, né? Mas eu até, em outro tempo, eu ficaria mais estressada, tá? A gente tava conversando. Daí ela perguntou para as meninas, mas o que deixa tua mãe muito estressada, assim? O que deixa ela muito nervosa? Que tira ela do sério. Foi muito engraçado que as três responderam a mesma coisa, responderam meio junto, assim, ela falou assim, duvidar, as pessoas que duvidam da fé da minha mãe. As pessoas que jogam em xeque, assim, não foi essa expressão que elas usaram, mas eu tô explicando para vocês, que jogam em xeque a minha fé, assim, principalmente pessoas que me conhecem verdadeiramente, assim, sabe? Que tentam colocar pra mim a verdade como se não fosse verdade. Isso realmente me tira do sério. Me tira do sério quando fala assim, mas será que é de Deus mesmo? Assim, será que a Larissa é de Deus mesmo? Será que... Porque eu sou cheia de... Será que tudo é Deus mesmo, como ela fala? Tudo é Deus? Eu fico muito chateada, porque eu sei que tudo é Deus, né? Mas cada um tem o direito de pensar. Daí eu conversei a rir, eu falei, é verdade, isso me deixa muito brava. No início do devocional de hoje me veio a palavra colheita. Ai, meu Deus, que lindo. Eu vi tantas plantações, sabe, nessa estrada. Eu vi milharal, eu vi bananal, eu vi plantações que eu não conheço. Eu ficava olhando aquilo, eu falando, prestando atenção ali na estrada, né? E sempre assim, pensando nas coisas de Deus. Senhor, ainda tem tanta coisa pra fazer, me ajuda, né? Eu quero tanto quero te ajudar, ao meu tipo, né? Ai, Senhor, eu quero te ajudar, me ajuda. O que mais o Senhor quer que eu faça? Porque... tem tanta coisa pra gente fazer no reino, sabe, meninas? E eu creio, a Marcinha já tinha falado no começo a Marcinha tá em viagem, foi ver a netinha. Ela já tinha falado que sentiu no começo do ano que esse ano seria um ano de colheita. Então, que nós possamos ter bons frutos para colher, né, meninas? Em nome de Jesus. Então, que fique o alerta pra nós disso, de que eu e você, e ninguém pode fazer isso por nós, tá? Então, eu e você precisamos estar vigilantes e alertas o tempo todo, tá bom? Não baixe a guarda. Não baixe a guarda, porque só vai piorar no sentido de as coisas terem aparência de bom e não ser bom. Amém? Mas vamos à leitura do nosso devocional, vamos orar e vamos ler. Hoje eu tirei a fotinho, tá? Eu falei pra vocês que eu tava ali no sofá, né? Aí já tirei a fotinho, tá aí. Eu quero fazer a oração e a leitura. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Nós não abrimos mãos disso, Senhor. O Senhor pode nos tirar muitas coisas aqui no Mulheres do Alto, apesar de que nós entendemos que também vamos colher muito. Mas eu quero dizer para o Senhor que o Senhor pode tirar, assim, tantas coisas, mas não tire a sua presença. Por favor. Porque esse ministério, essa igreja online, ela só existe
enquanto houver a sua presença. Espírito Santo de Deus, nos guia, traga revelação para nós daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos tira do lugar do engano, se alguma de nós estiver aqui, Senhor. Estiver debaixo do engano, em nome de Jesus. Venha com a sua luz, a luz de Cristo. Traz para fora todo o engano. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Então vamos à leitura de hoje. Hoje é dia 26, né? 26, isso. 26 de julho, sábado. O título do nosso devocional, como vocês conseguem ver aí, é Uma Mudança de Nome. Que lindo, né? Uma mudança de nome. E diz assim, o versículo do dia está em Oséias. Ai, esse profeta, gente, ele foi tão... Deus colocou ele para fazer tantas coisas surreais. Ai. Oséias 2, 16 e 17 diz assim, naquele dia, diz o Senhor, ele me chamará, meu marido Ishi, e já não me chamará. Meu Baal, da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Esse dia chegou. Já não vemos mais o nosso Deus como um Baal, um Senhor tirano e mestre poderoso, pois não estamos sob a lei, mas sob a graça. Nós agora pensamos em Jeová, o nosso Deus, como nosso Ishi, nosso amado marido, nosso Senhor em nosso amor, nosso parente próximo em vínculo de relacionamento sagrado. É o que a gente estava conversando, né, meninas? Vocês sabem que eu não leio devocional, mas ele alinha tudo lindo, maravilhoso. Não o servimos com menor obediência, mas o servimos por um motivo maior e mais amável. Não mais trememos sob o seu chicote, mas nos regozijamos em seu amor. O escravo é transformado em filho e a tarefa em um prazer. Olha isso. É assim com você, caro leitor? A graça expulsou o medo, serviu e implantou o amor fraterno? Como nos alegrarmos em tal experiência? Agora chamamos o dia do Senhor de deleite e a adoração nunca é enfadonha. Agora a oração é um privilégio, o louvor é como descanso, obedecer é o céu, doar a causa de Deus é um banquete. Assim, todas as coisas se fizeram novas, nossa boca é cheia de canto e o nosso coração de música. Bendito seja nosso Ishi celestial, para sempre e sempre. Amém. Ai, que lindo esse devocional de hoje. Nós vamos conversar sobre ele, mas vamos fazer a leitura desse versículo na nossa Bíblia, nova Bíblia Viva. A gente vai pegar a Bíblia, o livro de Oséias, está no Antigo Testamento, tá, meninas? Está no Antigo Testamento, mas está lá depois de Salmos, Provérbios, tá? Nós vamos passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Logo depois de Daniel, vem o livro de Oséias, tá? Então você vai passando, tô dando um tempinho aí, ó, vai passando Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vai passando Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, vai prestando atenção, Ezequiel, Daniel e já vim Oséias, tá? Que sou filha, ai, que lindo! Olha isso, Lu, que alinhamento, hein? Glórias a Deus. Então, eu cheguei aqui no livro de Daniel, vou passar um pouquinho, estou em Oséias. Oséias, capítulo, tá ali na tela, não preciso nem olhar aqui.
2, versículo 16 e 17. Aqui na Nova Bíblia Viva diz assim, ó. Aqui. Cadê o 16? Naquele dia, diz o Senhor. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Eu gosto de ler um pouquinho do contexto. Eu vou ler a partir do 14, tá? Eu o levarei ao deserto e falarei do meu grande amor por ela. Lá eu lhe darei de volta as suas videiras e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Olha o que o nosso Deus faz. Ela corresponderá ao meu amor e cantará de alegria como nos velhos dias da sua juventude, quando foi tirada por mim do Egito. Ela quem? Vamos ver aqui. Acho que é Israel, né? Troque os nomes do seu irmão e irmã. Olha que engraçado, tá falando sobre trocar o nome lá. Lá em Oséias 2, no versículo 1, diz assim: você, Jezreel, é sobre Jezreel, troque os nomes do seu irmão e da sua irmã. Chame o seu irmão de meu povo e a sua irmã de minha amada. Chame a atenção da sua mãe, porque ela se tornou mulher de outro homem, adorando outros deuses, tá? Eu já não sou mais o marido dela, né? Jesus não é mais noivo, marido dela, porque ela adorou outros deuses. Digam para ela parar com seu adultério, que deixe de se entregar a outros homens. Se ela não fizer isso, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Vou tirar tudo que ela possui. Nua é com vergonha, né? Vai deixar com vergonha. Então tá falando sobre Jezreel. Mas se ela se voltar para o Senhor, se o povo de Deus se voltar para Ele, quando fala de trair, é adorar outros deuses, né? Daí vem para isso que eu falei, que começa lá no 14. Eu a levarei para o deserto e falarei do meu grande amor para ela. Lá eu lhe darei de volta as suas videiras e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Ela corresponderá ao meu amor e cantará de alegria como nos velhos dias da sua juventude, como foi tirada por mim do Egito. Quando foi tirada por mim do Egito? Agora o 16, que é o versículo chave, 16 e 17. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, que é o Ishi, tá? Meu marido, em vez de meu Baal. 17 agora. Nunca mais deixarei que ela diga o nome de Baal. Mas, nunca mais, ele será invocado, nunca mais. Eu vou continuar um pouquinho, tá? Naquele dia farei um acordo entre vocês e os animais selvagens, as aves do céu e com os animais que rastejam no chão. Os homens não terão medo dos animais, nem os animais terão medo do homem. Destruirei todas as armas e todas as guerras se acabarão, para que todos possam viver em paz e em segurança. Eu me casarei com você para sempre, você será minha legítima esposa. Para sempre, nós seremos unidos por um laço de justiça, retidão, amor e misericórdia. Olha isso. Para finalizar, eu me casarei com você com fidelidade e amor e você se dedicará a mim. Meu Deus, quantos ensinamentos nós temos aqui, gente. Então eu vou fechar aqui de novo para a gente conversar, tá? Parar de compartilhar. Então, meninas, o devocional tá falando para nós assim, primeiro, né? Ele está retratando aqui do povo dele, que conhecia ele, que já conhecia ele, mas decidiu adorar outros deuses, decidiu adorar Baal. Isso é traição, o Senhor entende como uma traição, né? E se nós estamos traindo o Senhor, adorando outras coisas. Hoje a gente não tem, né? Mais difícil, a gente não tá lá na Índia, que tem vários deuses em estátuas para nós adorarmos, mas nós podemos
colocar no lugar do Senhor muitas outras coisas, né? E adorar outras coisas além do Senhor. Nós precisamos cuidar. Como que eu sei, Lara? Eu sempre falo isso, mas eu vou repetir, porque é bom lembrar. Eu, pelo menos, faço assim. Como eu sei se eu estou adorando outras coisas além do Senhor? Eu penso assim, é aquilo que eu penso na maior parte do meu dia. E não estou falando quando a gente está com um problema para resolver, com coisas pontuais. Mas na maior parte do meu dia. Se eu penso muito mais no meu trabalho do que no Senhor, eu estou adorando o meu trabalho. Se eu penso muito mais no meu marido do que no Senhor, eu estou adorando o meu marido do que o Senhor. Então, nós temos que cuidar para que o nosso pensamento seja muito mais sobre Deus, sobre as coisas dele, sabe? Até no dia a dia. Nós estamos pensando em Deus quando nós procuramos fazer as coisas aqui no dia a dia conforme ele gostaria, né? Então, assim eu detecto em mim se eu estou adorando mais outras coisas, né? E o Senhor fala, ele sempre dá uma nova chance, mas nós temos a escolha. Junto com a nova chance vem um livre-arbítrio. E nós podemos escolher continuar adorando Baal, as outras coisas, ou adorar ao Senhor, né? Se eu estou pensando muito mais em ganhar dinheiro do que no Senhor, o dinheiro é meu Senhor, né? E quando nós, e aqui ele está falando que quando nós voltamos para ele novamente, quando aquele povo volta para ele novamente, ele dá um novo nome na boca daquelas pessoas e elas não falam mais sobre Baal e falam só sobre ele. E elas não servem mais a ele com peso, por obrigação, sabe? Não, é por amor. É por amor. Como disse o nosso devocional muito lindamente, né? Disse aqui, nós agora pensamos em Jeová como nosso Deus, nosso amado marido, nosso Senhor, o nosso amor, nosso parente próximo em quem nós nos relacionamos todos os dias, né? Não servimos só por uma obediência, mas servimos porque amamos. Porque amamos. Nós não somos mais escravas, nós somos filhas. O escravo, ele faz o que o seu patrão manda por obrigação, né? O escravo, ele não tem poder de escolha. Ele faz o que lhe é destinado a fazer, ele é obrigado a fazer aquilo. O filho não. O filho escolhe, é por escolha. E quando nós escolhemos fazer as coisas de Deus, escolhemos por ele, ele entende, essa é minha filha, porque ela não está comigo por obrigação, ela está comigo por amor. Ela está comigo porque ela me ama, porque ela entendeu quem eu sou, sabe? Eu sempre falo isso, que o temor do Senhor, muito tempo da minha vida, eu tinha que o temor do Senhor era o medo, né? Eu tinha medo de que se eu fizesse alguma coisa errada, ele me castigaria. Esse não é o temor que o Senhor quer que a gente tenha dele. O temor ao Senhor, quando a palavra de Deus fala que nós devemos ter temor do Senhor, é um amor tão grande, um amor tão puro, um amor tão próximo dele, que nós não queremos fazer nada que desagrade a ele. Nós não queremos ferir o coração do Senhor. Então nós obedecemos por amor e não por medo. É o temor, é o zelo supremo de não entristecer o nosso Deus, entende? Exato, olha aí, Dani, né? E é muito ruim quando a gente entende como medo, porque a gente faz as coisas por obrigação. A gente faz as coisas, eu vou obedecer, porque senão Deus vai me tirar. Eu vou não sei o quê, porque senão Deus não sei o quê. Tá, não tem não sei o quê, não, com Deus. Nós vamos obedecer. Por quê? Porque amamos Ele. Porque entendemos a graça. A graça é isso. Quando entra o perdão de Deus, quando entra o amor de Deus, quando entra a misericórdia de Deus. Não é verdade? Eu fechei aqui, mas eu quero voltar. Porque tem umas palavrinhas aqui bem importantes que nós devemos ler e guardar. Que diz assim, ó, Oséias 2. Eu continuei lendo e diz assim, olha que coisa linda, presta atenção. E quando diz ali que eu li, que a gente ia ter comunhão, né, e paz com os animais, a gente voltar lá na essência, lá na origem.
que lá no Jardim do Éden todo mundo andava em perfeita harmonia, né? Quer dizer isso. Eu me casarei com você, da minha legítima esposa, com laços de justiça, retidão, amor e misericórdia. A graça de Deus é isso, é nós desfrutarmos da justiça, da retidão, do amor e da misericórdia de Deus. A graça não é um aval que Deus nos dá para a gente fazer o que a gente quer. Não, não. Se a gente acredita nisso, a gente está, na verdade, nos enganando e, no fundo, a gente sabe que a gente está se enganando, certo? Então, a graça é desfrutar da misericórdia, do amor, da justiça de Deus, certo? Então, a gente precisa entender isso. E que lindo esse devocional, que ele alinha com aquilo que a gente estava conversando antes. Que se nós estamos, né, nesse relacionamento íntimo, e o Senhor traz essa questão de noivo e noiva, de esposo e de mulher, porque o esposo, o marido e a esposa, eles têm intimidade, né? Tem intimidade. O Senhor quer que a gente tenha intimidade com Ele, Ele busca por isso. É por isso que quando a gente busca, Ele sempre está presente, né? Quando a gente pede, Ele sempre traz uma revelação, Ele traz alguma coisa, porque Ele quer isso também. Então, meninas, volta naquilo que a gente estava conversando. Se nós não queremos ser enganadas, se nós não queremos ser ludibriadas, se a gente não quiser cair no engano e nem perceber que está sendo enganada, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso depende só de você e só de mim. Amém? Nós carregamos o Espírito Santo de Deus em nós e é Ele que nos capacita, é Ele que nos traz o entendimento, é Ele que nos traz a revelação das coisas do Senhor. E nós não estamos mais debaixo do jugo do medo e da escravidão. Nós vivemos debaixo da graça, onde nos tornamos filhas que andam num relacionamento, que desfrutam da misericórdia, do amor, da justiça, da retidão de Deus. Amém? Isso é que é desfrutar da graça, certo? E nós não precisamos mais ficar debaixo desse jugo. Você sabe que quando eu cheguei aqui em casa ontem, o Rafa, né, nos recebeu com muita alegria e nós também, a gente estava com saudade. E daí ele começou, ai meu Deus, aconteceram algumas coisas, quebraram algumas coisas aqui em casa. E eu já sentei, né? Eu sentei, porque a preocupação dele era eu chegar e a casa tá limpinha. Olha só, ainda tinha canjinha, gente, pra gente. Coisa mais linda. Mesa posta e canjinha quentinha, foi muito bom. Mas nesse meio tempo, ele quebrou um copo, ele quebrou uma louça, ele quebrou uma xícara minha que era de borboleta. Uma pergunta que passa a ser sem sentido. Mas somos a esposa de Jesus como devemos. Como devemos trazer ao nosso esposo? Ele seria como? Não entendi a tua pergunta. Me ajuda aí. Quem entendeu, me ajuda. Não entendi. Nós somos a noiva de Cristo, né? Não entendi. E daí ele quebrou um copo, daí ele quebrou uma xícara minha, que eu amava, gente. A asa dela era de borboleta. Sabe, se era um kitzinho de 4 xicrinhas. Uma quebrou, agora eu só tenho 3. E ele quebrou um vaso. Um vaso, bem na entrada da nossa casa tinha um vaso de vidro. E eu tava muito feliz porque eu tinha colocado aquela... Ai, meu Deus, como é o nome daquela planta que ela dá uma flor... uma flor branca, uma folha... É uma flor branca, lírio da paz? É lírio da paz? Eu não sei muito o nome das plantas. Eu acho que é lírio da paz. E eu gosto de cultivar nos vidros com água, né? Eu ganhei uma orquídea e daí eu tiro toda a terra e boto na água, ela dura um monte. E daí ele quebrou esse meu vaso, gente. Tá até aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês a planta. Ele colocou num saco de... uma sacola. Pera aí, vou pegar pra vocês verem. Aqui, ó. Ó, aqui do lado tem uma caixa. Aqui, ó. O vidro quebrado. Era um vidro bem grosso, gente. Ele ficava bem na entrada, coisa mais linda. Aqui, ó. Vocês vão me dar certeza se é lírio da paz. Ó. Tá vendo?
essa flor, essa branquinha aqui, ó. Gente, olha a folhagem que linda que tava. Ontem eu nem quis mexer aqui, vou mexer hoje, tá vendo? Ele quebrou esse vidro. E tem mais uma coisa. Gente, daí ele quebrou esse vidro. Eu entendi a pergunta, o esposo também é noivo de Cristo. Porque nós não estamos falando de sexo masculino e feminino, tá? Nós estamos falando de espírito. Espírito. Tá? E daí ele quebrou isso. E, gente, como se não bastasse, ele foi levantar a TV do nosso quarto para tirar o pó, escorregou da mão dele e rachou toda a tela da TV do quarto. Ele já foi ver e fica mais barato comprar outra do que mandar arrumar, porque hoje não vale mais a pena, pelo menos falaram pra nós. Então, né? Foi um pouco de coisinhas. E tudo porque ele tava querendo deixar a casa limpinha pra mim. Lógico que eu não briguei com ele nem nada. Mas em outras épocas, quando eu tinha medo, eu tô trazendo isso pra vocês por quê? Em outras épocas, quando eu tinha medo do Senhor, o temor com medo, eu ia relacionar essas coisas a algo que talvez ele estivesse fazendo de errado, ou eu estivesse fazendo de errado, e foi um castigo do Senhor. Entendeu? Não, Dani, quando ele quebrou o vaso, porque o vaso estava com água, ele falou que ele não sabia o que fazer, que foi água por tudo, que ele não sabia se ele ria, se ele chorava. A televisão ele ficou arrasado. Foi desespero mesmo. E daí, gente, ele... Se fosse em outra época, quando eu estivesse ainda debaixo do jugo, do medo do Senhor, do temor com medo, eu já ia querer ficar, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? E eu gosto de me analisar, tá? E não sei o que tá acontecendo, porque isso foi um castigo, né? Quebrar tantas coisas foi um castigo, não sei o que. Só que assim, gente, eu fiquei tão em paz. E ele tava muito chateado, lógico. Eu falei, amor, tá tudo bem. Não vou dizer pra você que eu não fiquei triste. O que me deixou mais triste foi minha xícara. Vocês acreditam, gente? Porque eu só tinha 4 dela, mas tá tudo bem. É só uma louça. Eu falei, amor, eu fiquei muito triste pela minha xícara. Eu amava o vaso aqui, mas tudo bem. A gente compra um outro de vidro. A flor vai sobreviver. Tá tudo bem. A gente vai dar um jeito. E a televisão, nós vamos ficar um tempo sem TV no quarto, paciência, não vamos morrer, né? Porque eu não vou comprar agora. Agora não dá pra gente comprar uma TV nova, então não vou comprar agora e tá tudo bem, não vamos morrer por causa disso, entendeu? Tá tudo certo. Mas eu quero trazer pra vocês... Não, mas aqui é fechado. Aqui, aonde eu deixo, é tudo fechado. Não fica exposto. Daí... Eu peguei e falei, cada devocional você é usada para falar comigo a respeito de uma questão que me deixa muito triste. Glória a Deus. Será que é por causa disso que eu tô falando agora? Porque assim, gente, as coisas vão surgindo, né? Não combinei, não ia mostrar as coisas quebradas da minha casa. E daí eu peguei e falei, sabe que eu estou pensando em tirar a TV do meu quarto? Sério, Dani? Às vezes Deus tem até um propósito nisso, né? Eu não sei. Então eu peguei e falei, amor, tá tudo bem, tá? Você fez na maior da boa intenção. Eu falei, você quis quebrar a TV? Não. Você quis quebrar o vaso? Não. Quando você abriu o armário, você chutou minha xícara ali? Não. Então, beleza. Eu cheguei e você ainda se preocupou em deixar tudo arrumadinho, tipo, tava tudo organizado. Ah, então tá bom, gente. Eu não tava ligada nisso. Vou saber, tá bom? E se precisar tirar, eu tiro, não tem problema nenhum. Eu não sou apegada a essas coisas, mas obrigada pelo alerta, tá? Vou ficar antenada com certeza, pode deixar. E daí, gente, eu peguei, obrigada, inclusive agradeço. Eu peguei e falei, amor, não fica chateado, tá? Nós vamos comer essa canjinha deliciosa, tava a mesinha posta, a gente chegou com fome. E nós pegamos, e daí almoçamos, né? Já era quase 3 horas da tarde. E daí nós almoçamos e pegamos e beleza. Falei, amanhã a gente, no caso hoje, depois do devocional, vou organizar a planta. Depois eu vejo um outro vídeo pra pôr ela e tá tudo certo.
mas se fosse que eu quero trazer para vocês. E ainda assim eu fiquei com paz, né? E eu falei assim, Senhor, tá tudo bem. E é tudo assim, gente, eu não ajoelho para fazer isso, eu não peço licença, vou lá no quarto meditar. Não, eu sentei no sofá, a gente já estava ali organizando para assistir um filme juntos. E eu falei, Senhor, tá tudo bem sobre essas coisas que quebraram. E na hora veio o Espírito Santo, assim, o Espírito Santo, parece que eu vi ele sorrindo, assim, tipo, tá tudo bem, ele só tava tentando agradar. E essas coisas são coisas que acontecem. E pronto, acabou. Mas se eu tivesse debaixo do temor com medo, eu ia achar que era um castigo do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Às vezes a gente, né, quebra o nosso carro, sei lá, acontece alguma coisa, a máquina, sabe, todo mundo passa por isso. Sabe aquela fase da tua vida que parece que é assim, as coisas se unem pra estragar, né? Estraga a máquina de lavar, estraga o liquidificador, estraga não sei o quê, né? Gente, às vezes acontece, são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem. A gente tem que saber separar as coisas que são naturais daquilo que é espiritual. E a gente só vai saber quando estivermos com o Espírito Santo de Deus. Como também o Espírito Santo pode usar acontecimentos naturais para ministrar conosco coisas espirituais. Lari, como que a gente vai saber diferenciar? Só com relacionamento, né? Eu não deixei de perguntar para o Senhor ontem, porque eu sempre gosto de fazer essas autoanálises. E ontem eu perguntei, falei, Senhor, o senhor quer me dar algum sinal sobre essas coisas, né? Quebraram tantas coisas. E ele falou, não, tá tudo bem. Eu senti a presença do Espírito Santo, assim, alegre. Ele estava alegre na minha casa. Falei, então tá tudo bem. Essas coisas a gente repõe. E bem isso, Dani. Às vezes não é nem para ficar mais com a TV na sala, no quarto, não sei. Às vezes vai ser melhor para nós ficar sem a TV no quarto. Nós vamos começar a ler mais livro, a fazer outra coisa, eu não sei. Mas eu tô dizendo para vocês porque às vezes você faz isso. Você fica achando que é castigo de Deus aquilo que é uma coisa natural que acontece, né? Uma perda natural. Ou a gente fica achando que é castigo de Deus uma coisa que nós não tivemos cuidado, né? Igual ele falou, com o vaso, o erro dele foi que o vaso estava pesado e ele pegou com uma mão só. E ele falou que daí o vaso espatifou. Se ele tivesse pego com duas, né? Então, às vezes é porque nós não fizemos, né, da forma com atenção. E às vezes é porque acontece, são coisas que acontecem, né? Então, que você... E com certeza eu falei isso pra alguém, porque como que eu venho trazer esse tema aqui no meio, né? Como que a gente vai entender e sair deste lugar de castigo em intimidade com o Senhor, tá bom? Quando eu vi que o Espírito Santo estava muito feliz na minha casa, eu falei, ai Deus, obrigada, né? O tempo todo na viagem, ele ligava, durante a viagem, tá tudo bem, fiquem calma, vocês já estão chegando, e é isso que importa, né? Então, eu fiquei bem feliz. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem que cuidar. O engano, já tô terminando, tá, gente? Às vezes, né, às vezes pode até ser, tem gente que acha isso, eu não sei, muita coisa tem energia, né, a gente é movido por muita energia, pode ser. Nesse caso, assim, não entrou ninguém aqui em casa, né, então, né, por isso que a gente tem que perguntar pro Senhor, porque cada coisa é uma coisa. Às vezes ele usa coisas naturais e coisas ordinárias do nosso dia a dia para ministrar profundamente com a gente. E tá tudo bem, isso é maravilhoso e eu amo. Só que às vezes a gente acha que é uma coisa, um castigo, e não é. Então, somente com a intimidade, tá? E outra coisa que eu quero falar antes de nós finalizarmos pra gente orar, que é o seguinte, gente. Uma coisa que tem trazido muito, muito, muito engano para as pessoas é isso aqui, as redes sociais. Traz um engano, gente, violento, porque as pessoas postam somente aquilo que elas querem postar, do jeito que elas querem postar, sabe assim, a maioria das pessoas, tá? Ainda tem gente que posta a sua vida, assim, muito real como ela é, ainda tem gente que posta as coisas assim, que posta as coisas assim como são a realidade. Mas assim, 90% daquilo que a gente vê na internet não é bem aquilo. Por exemplo, se eu fosse uma mulher que postasse, né, bastante,
que eu não tenho esse hábito, apesar de o Espírito Santo já tá me falando, tá? E nessa minha viagem foi mais uma vez que a gente foi lá na casa do Felipe e da Camila, que vocês conhecem. E ali a gente, nossa, conversou muito e oramos, e ela, sem saber nada, já me direcionou de que eu tenho que começar a aparecer mais. Que quando eu apareço não é sobre mim, não sou eu que apareço, é a luz de Cristo em mim, né? Que eu tenho que tirar isso da minha cabeça, porque eu não quero mais aparecer em lugar nenhum, porque eu não quero que as pessoas olhem para mim, eu quero que as pessoas olhem para Jesus. E o Senhor está desconstruindo isso em mim, já tem algum tempo. Coitado, ele está tendo um pouquinho de trabalho, porque ele quer que eu apareça mais. Isso. Verdade. É verdade. Pode ser mesmo. E o Senhor já tem me incomodado faz tempo, viu, gente? Nessa questão de que eu preciso expor um pouco mais o meu dia a dia, expor um pouco mais os testemunhos que eu recebo de vocês. São tantos e são lindos e são maravilhosos. O Senhor, Ele faz tantas coisas aqui no nosso meio, meninas, do Mulheres do Alto, que talvez vocês mereçam saber e nem estão sabendo, porque eu não tenho ainda esse hábito de trazer, né, de tornar conhecido, porque eu tava muito no sentido de que eu não quero aparecer, porque é o Senhor que tem que aparecer. Eu não quero ficar postando, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Só que eu tô sendo muito, muito chamada a atenção do Senhor nisso, e agora foi de novo, e eu preciso que Ele trabalhe isso em mim. Ele sabe disso. É mais forte do que eu essa questão de eu não querer aparecer para que Ele apareça. Mas Ele tem falado para mim que não é sobre mim, que Ele precisa alcançar mais pessoas e que eu preciso aparecer para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu peço misericórdia para Ele, porque eu não quero desobedecer, mas eu não estou conseguindo ainda. Mas o que eu quero trazer para vocês... É verdade, eu sei disso, Ju. Muitas pessoas falam isso pra mim, mas eu não sei. É algo que eu tenho dentro de mim, que eu quero tanto assim. Que as pessoas não vejam nada em mim e vejam tudo nele, porque eu sou cheia de falhas, eu sou cheia de coisas erradas, né? Eu não quero que as pessoas fiquem, ai meu Deus, né? E lá no evento do Voo e Borboleta, Gisá falou muito, muito claro isso. De que não é sobre eu, é sobre... o que o Senhor colocou sobre mim todas as vezes que eu me tornar conhecida. É Ele que vai ser conhecido, né? Ai, Deus. Obrigada. E daí, vamos orar, tá, Lúcia? Eu quero voltar ali para encerrar. Eu quero orar para eu encerrar, que a gente tem que cuidar muito com as redes sociais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso que eu compartilhei aqui. Isso. Orem por mim nisso. Eu tô pedindo de verdade, meninas, tá? Obrigada. Vou te dizer que o devocional da semana passada eu não pude participar, pois era minha visita. E eu consegui ver na segunda-feira e foi maravilhoso. Glória a Deus, Edna, obrigada, viu? Eu quero que vocês orem assim no sentido, meninas. Vou falar primeiro, daí a gente já vai encerrar. Eu quero que vocês... A gente precisa cuidar das redes sociais, porque, por exemplo, vamos supor, eu cheguei ontem em casa, tinha a mesa posta, a jantinha, tinha velhinha, como eu gosto, assim, ele fez tudo assim pra agradar. E daí... eu poderia muito bem postar, né? A mesa posta, o meu marido, né? Foi uma coisa que ele fez natural. Eu não pedi pra ele, eu não estava mentindo. E talvez inspirasse, né? Outras pessoas. Mas será que eu ia postar essas coisas quebradas aqui? Que quebrou o vaso, quebrou a televisão, quebrou a xícara. Será que eu ia postar? Hein? Né? Então, quero que vocês... prestem atenção, porque as pessoas postam sempre só aquilo que é o legal. E às vezes até montam. O legal é uma montagem, não é nem uma realidade. É uma montagem, né? Às vezes você vê alguém lá na igreja, ministrando um curso, e aquela pessoa, você sabe que a vida dela não é aquilo. Mas outros milhares de pessoas que estão vendo, não sabem, né? É por isso que nós temos que estar total intimidade com o Senhor.
até para esse discernimento das redes, que é um meio de comunicação, sim, ele nos discernir isso, né? E sobre, eu quero pedir mesmo, vocês do núcleo já vêm falando isso para mim. E não pensem que eu não é porque eu não dou ouvido a vocês, tá, gente? Obrigada, viu, querida? Obrigada. Pois é. Então, meninas, eu quero pedir para vocês, assim, as meninas do núcleo e todas vocês orarem no sentido assim, eu sei que o Senhor tá me chamando para isso, porque ele estava dizendo de forma sutil, ele tá começando a dizer de forma mais clara, mas algo precisa mudar dentro de mim, entendeu? E o Senhor sabe disso. As meninas do núcleo, elas já vêm falando isso para mim faz tempo, porque elas ainda conseguem acompanhar um pouco mais, por exemplo, de tudo que acontece aqui nos nossos devocionais, né? Elas conseguem. E muitas de vocês não, porque eu não posto. O Instagram até mesmo do nosso devocional é tipo assim, é pobre, né? É o que nós somos aqui, assim. Eu poderia postar muito mais das rotinas da minha casa, do que é o real aqui. Então eu precisa virar uma chave dentro de mim, entendeu? Isso precisa despertar em mim. O Senhor sabe que eu sou muito obediente a Ele, mas nesse ponto existe uma resistência que tá difícil, tá? Obrigada. Tá difícil assim pra mim. E eu tenho muito conteúdo pra postar pra vocês. E eu preciso que, eu não sei, algo em mim se desperte nesse sentido, né? Tá bom, meninas? Então hoje o Espírito Santo trouxe pra nós esse alerta pra gente cuidar com as coisas que têm aparência de bom. Amém? Eu quero orar por nós, tá? Amém, Jesus. É verdade. E vocês podem me chamar, podem, tá, gente? Lari, eu tava orando e me veio isso. Ou se não, Lari, tô precisando dessa oração de ajuda. Glórias a Deus, querida. Glórias a Deus. Olha aí, aqui vocês conseguem ver um pouquinho do que é, né? O nosso devocional. Amém, Jesus, amém. Amém, Rebeca, amém. O espírito de vida, espírito de alegria, exatamente. Espírito de alegria, espírito de vida, de equilíbrio do Senhor está sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não damos mais lugar para depressão na vida da Rebeca, em nome de Jesus. Depressão pode sair. Te damos uma ordem, saia da vida da Rebeca em nome de Jesus. Ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus. Ela acorda com alegria, ela acorda com vontade de fazer as coisas. Ela acorda com o seu Espírito Santo a impulsionando para as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se nós precisarmos orar, mas quantas vezes nós vamos orar? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela é filha e ela é livre da prisão da depressão, em nome de Jesus. Oro também pela cirurgia, deixa eu ver o nome aqui. Estou, cadê aqui? Se alguém conseguir. Oração para mim é a Lúcia. Eu oro pela Lúcia, Senhor, que vai fazer uma cirurgia. Que o Senhor esteja diante, Senhor, de toda a equipe médica, dando ordem aos seus anjos para estarem lá, Senhor. Já estão, Senhor, movimentando todas as coisas e a cirurgia dela vai ser um sucesso. A recuperação dela vai ser rápida, Senhor, em nome de Jesus. E oro pelo sogro dela também, que está com câncer, Pai. Acalma o coração dela, dos familiares dela, e nós celebraremos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas.
Vamos orar? Quero orar pela nossa semana, pedir a palavra do Senhor para a nossa próxima semana. Amém, em nome de Jesus. Vera, você vai estar assim, ó, você vai ser recuperada e aos poucos você vai tirando os remédios e vai viver livre como o Senhor te criou, amém? Pai, eu coloco em oração aqui todas as mulheres do alto que estão aqui presentes, Pai. Aquelas que ainda vão ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer por aquelas, Senhor, que tem sentido no coração de depositar aqui, Senhor, a sua semente de generosidade, Pai. Louvo pela vida de cada uma, Senhor. O Senhor sabe o temor que eu tenho, Senhor, em relação as sementes que são lançadas aqui no ministério. Não é sobre valor, Senhor, é sobre a intenção, o coração dessas mulheres. E eu oro para que o Senhor multiplique, Senhor, multiplique a sementeira da casa delas, em nome de Jesus, Pai. Quero colocar a nossa semana na Tua presença, Senhor. Nós vamos iniciar uma semana. Precisamos de novo da Tua direção, Espírito Santo. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos estar perto do Senhor. Não nos deixe ser enganados. O Senhor nos trouxe esse alerta hoje para nós cuidarmos com as coisas que parecem que são boas, mas não são. Com pessoas que parecem que são ovelhas de Deus, mas não são, Senhor. E nós só contamos com o seu discernimento, Espírito Santo. Eu oro por uma unção de discernimento sobre a vida de cada mulher do alto aqui, sobre a minha vida também, Senhor, para que a gente possa discernir o certo do errado, para que a gente não seja enganada, em nome de Jesus. Eu oro pelas mulheres que estão, Senhor, com as suas emoções desequilibradas, que estão tendo ansiedade, depressão, crise de pânico, Senhor. Esteja com cada uma delas, Senhor, equilibrando as emoções, trazendo, Senhor, a Tua presença, o Teu amor que invade de dentro para fora, Senhor, trazendo para elas a alegria de viver e a confiança de que elas dependem do Senhor e o Senhor é suficiente, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Eu quero perguntar agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem mais alguma coisa para nos entregar hoje? Já foi tantas coisas, tantos ensinamentos, mas nós amamos e te ouvimos, não só eu, mas todas essas mulheres aqui. O que o Senhor quer nos entregar ainda mais, Deus, neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doenças no estômago, intestino, azia, indigestão, refluxo, sejam curadas em nome de Jesus, e essa cura virá com a presença de Deus. Eu não sei por que está essa relação na minha cabeça da cura específica dessas coisas do estômago com a leitura da palavra de Deus. Se você está com essas dores no estômago, azia, refluxo, todas essas coisas, combata com a leitura da palavra de Deus. Isso veio do Senhor. Combata com a leitura da palavra de Deus. Para as pessoas pode parecer loucura, mas para nós não. Amém? Qual é a palavra, Senhor? Olha lá, viu? Combata com a leitura da palavra de Deus. Lari, alguma leitura específica sobre isso? Não. Leia a palavra de Deus e daí quando você for terminar, você fala, Senhor, eu recebo a cura da minha gastrite, eu recebo a cura do meu refluxo, eu recebo a cura não sei do que. E lendo a palavra de Deus, tá bom? Veio assim. Parece que eu via a doença ali no estômago e sendo combatida com a leitura da palavra, amém? Então, o teu remédio é a palavra de Deus. E se o Senhor entregou alguma coisa a mais para vocês, por favor, compartilhem aqui. Não guarde para você, não guarde, tá? E se você, quando você combater isso com a leitura da palavra, por favor, venha testemunhar pra gente, que a gente se alegra, a gente vibra, a gente fica feliz, né? Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nossa semana?
qual é a palavra que o Senhor tem para nossa semana. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Meninas, a palavra que veio para mim foi uma imagem, tá? Então eu vi uma ponte. Eu vi uma ponte. Eu perguntei para o Senhor e Ele falou que talvez essa semana seja uma semana onde a gente precise reconstruir algo que é uma ponte. Às vezes é um relacionamento com alguém que a gente precisa, né, restabelecer, consertar. Às vezes é algo com você mesmo. Eu não sei, o Espírito Santo ele vai testificar com você, eu não quero ficar aqui, né, mas é sobre conserto de pontes. Concertos que serão ponte. Isso. Concertos que serão ponte. Eu não sei quais concertos são. Eu não sei se, né, você vai ter que liberar perdão para alguém. Se vocês vão ter, Lari, mas a outra pessoa que fez errado, ela tem que me procurar. Bom, a palavra foi entregue para nós, né? E eu também vou ter o meu tempo com o Senhor e ver qual conserto que eu preciso fazer para a minha ponte ser construída, amém? E uma ponte, se viu uma ponte, Vera, que lindo, olha aí, que coisa linda. E uma ponte, ela sempre indica que a gente está indo para um outro lado, né? Um outro caminho, algo novo vem surgindo. Então, que possamos fazer o conserto necessário que for. Às vezes é até com nós mesmos, tá? Para que a ponte seja estabelecida. Amém? Amém, meninas? Desculpem que hoje, né, passei bastante, mas o Senhor foi trazendo, foi brotando aqui para nós e nós somos alimentadas, glórias a Deus por isso. Deus abençoe o seu sábado, tá bom? Deus abençoe a sua casa, seu esposo, seus filhos. Deus abençoe. Nos vemos novamente segunda-feira com os nossos devocionais, tá? Amanhã, se você tiver oportunidade, esteja na sua igreja adorando ao Senhor, entregando o seu culto racional a Ele. Amém? Deus abençoe. Nos vemos amanhã, segunda-feira de novo, tá? Um beijo, ó meninas. Eu amo vocês, tá? Eu amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser.